Os povos latinos, né? Italianos, espanhóis, os portugueses e nós todos que falamos idiomas neolatinos. Nos lemos os autores diversos desses países com esses idiomas e os que são anglofônicos ou anglófonos. Mas anglófonos consideram que tudo que existe importante no mundo já está traduzido para eles, o que não é verdade. Não é verdade mesmo. Quem quiser ter maior acesso à bibliografia mundial, tudo que existe, deve conhecer espanhol, italiano, francês e, pasmemos, sueco. Só 8 milhões no mundo, só 8 milhões de pessoas no mundo conhecem sueco. E eles têm, como esses outros idiomas que são muito falados, o espanhol é falado por quase 1 bilhão de pessoas, 700 milhões, o inglês rivaliza o mandarim. E como segunda língua é maior a quantidade de pessoas que falam inglês. Mas eu digo como língua materna ou nativa, como eles chamam. Acho errado falar materna. E se a criança foi criada pelo pai ou pela avó? Não é? É melhor idioma nativo, de onde nós nascemos. A língua com que fomos criados. Quando eu vi isso, pois é, que achado. Como é bom a gente conhecer a lógica que subjaz, a cultura que está embutida no outro idioma. Neurocientistas têm trabalhado isso. Quem conhece 2 idiomas mantém as funções cognitivas de uma forma geral intactas entre 30 e 70 anos. Diferentemente de quem... Um percentual, claro, né? Há exceções para todos os lados. Diferentemente dos monoglotas. Então, conhecer um novo idioma é bom para manter o cérebro saudável. E um estímulozinho para todo mundo, pelo menos o inglês. Né? O inglês que aí já é elementar, né, gente? Outro idioma, o que é que os espíritos falam? Que desde, eu conheço 5 idiomas. Aí diz 4, 5 palavras, conhece umas 200 palavras. Conhecer um idioma, gente. Conhecer. Dominar não. Ser fluente no idioma, para depois dominar. Ou então a pessoa não sabe o que é conhecer um idioma, né? Fala na rua, troca as 4 palavrinhas italianas e muda para espanhol, bota uns los lá e fala espanhol. 10% das palavras de espanhol são falsos cognatos em relação às palavras equivalentes em português. 10% é muita coisa. A gente ouve uma palavra, jura que é a mesma em português e tem um significado completamente diferente. 1/10 é muita coisa. Tanto é que quando eu estou com hispanofônicos por perto, eu peço, vamos falar inglês.